Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com Bernardo Amorim, engenheiro de software que já atuou em empresas como Stone, TopTal e mais recentemente na V7 Labs. Bernardo tem, ao longo dos anos, ministrado palestras em eventos nacionais e internacionais de Elixir, como Elixir Brasil, CodeBIM São Francisco, Elixir Conf EU, e tem contribuído com bibliotecas open source como a Typed Ecto Schema. Tudo bem, Bernardo? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Obrigado, Adolfo. É um prazer participar aqui do Elixir em Foco. Obrigado também, Hermínio e Zoe. Para fazer uma breve introdução, eu tenho trabalhado já mais ou menos um pouco mais de 10 anos. Minha jornada profissional começou muito com Ruby e nos últimos 7 anos tem sido principalmente, ou 8 anos já, tem sido principalmente Elixir. E JavaScript a gente nunca foge dele. Trabalhei em várias indústrias, fintechs, educação, produtividade, inteligência artificial, um pouquinho de tudo. E enfim, é um pouco disso, estou muito feliz de estar aqui e vai ser legal conversar. Boa, então, entrando um pouco mais, né, nesse bloco de experiências e etc. Você falou que tá aí há 8 anos já com o Elixir. A gente queria saber como você conheceu o Elixir, né, como você chegou. Meio que você já deu uma palhinha, né, que tava ali na comunidade de Ruby antes, né, mas queria contar essa história, tipo, como que a linguagem, como você chegou até a linguagem, né? Tá, então foi como muita gente, principalmente na comunidade de Elixir, na comunidade de Ruby do Brasil. Então, como muita gente na comunidade de Ruby do Brasil, eu conhecia o Elixir por causa do José Valim dando palestra numa RubyConf que teve no Brasil. E foi engraçado porque eu estava há um ano antes, acho que foi a RubyConf 2013, e um ano antes disso eu comecei a ler o livro 7 Languages in 7 Weeks, que falava sobre Erlang, muito porque eu estava estudando, fazendo uma iniciação científica sobre bancos de dados distribuídos, experimentando alguns bancos de dados, e um deles era o RIAC, e aí eu acabei conhecendo Erlang, e aí eu peguei esse livro do 7 Languages in 7 Weeks e comecei a entrar um pouco nesse mundo, e quando eu fui para a RubyConf e vi o José Valim falando que leu esse livro e que percebeu alguns dos problemas que eram meio que embutidos no Ruby e difíceis de mudar, né, quando eu estava tentando resolver os problemas do Rails. Falei, nossa, que engraçado, ele está com os problemas no core do Rails, criou uma linguagem nova e uma das inspirações foi ter lido esse 7 Languages in 7 Weeks. E aí eu fui começar a brincar um pouco com Elixir, fazer os famosos Hello Worlds, fiz uns pequenos projetos. Isso foi em 2013, 2014, agora eu já não lembro muito bem. Mas eu comecei a usar... Eu comecei a aprender, comecei a fazer uns exercícios, comecei a fazer umas coisas assim. E... Enfim, aí depois o primeiro projeto que eu lembro de ter feito do começo ao fim foi para a faculdade mesmo. Fiz era para simular uns robôs autônomos e a máquina máquina virtual da BIM, ela dava um suporte muito legal porque eu podia fazer cada robô ser um processo, né? Então, a gente estava estudando um algoritmo distribuído baseado em reversão de arestas, enfim, era uma coisa meio interessante, depois eu posso até falar mais.
mas eu queria simular isso. E eu consegui simular isso com vários processos separados. E aí eu fiz um appzinho em Elixir, aí tinha um front-end em Elm. Enfim, foi a primeira coisa que eu fiz. Acho que tá até no meu GitHub, mas foi a primeira coisa assim que eu lembro de ter feito do começo ao fim um projeto. Enfim, então foi mais ou menos assim, esse foi o começo. Eu tava na faculdade ainda, mas também tava trabalhando e por causa dessa conexão entre o livro, o Ruby e o Elixir, eu acabei achando e começando com isso. E aí, como é que foi para ti aprender Elixir? Foi difícil? Foi fácil? Até porque tu chegou a pegar ali o começo do Elixir, né? Tipo, que tinha muitos desafios, né? Como linguagem, né? Para começar a ter um nível ali de amadurecimento do tooling mesmo, né? Para usar. Então, já algumas vezes, foi um grande desafio quando eu fui mentorar outras pessoas, elas perguntaram, mas como é que foi o seu aprendizado? E a resposta é que eu não sei como foi o meu aprendizado, porque como foi passado durante muito tempo e vários pequenos experimentos, o meu caminho de aprendizado foi muito diferente da grande parte da maioria das pessoas que chega numa empresa, tem Elixir ou pega, já tem muita coisa pronta, né? Então o meu processo de aprendizado, como eu falei, começou lá em 2013 e eu tava aprendendo ainda em 2016. Então foi um processo muito demorado, fazendo vários pequenos experimentos, mas de maneira geral o começo foi... Eu primeiro tinha aprendido Erlang, então muito das coisas de processos, do modelo enfim, de concorrência já estavam meio que na minha cabeça, que eu aprendi no livro Seven Languages in 7 Weeks. Então quando eu fui aprender Elixir, eu foquei principalmente em aprender a sintaxe. Enfim, então foi um processo também demorado, né? A sintaxe era fácil, mas depois de entender como as macros funcionavam e entender o que eram todo aquele syntax sugar e a linguagem parar de ser mágica, foi um processo que demorou 3 anos. E além disso, durante esses 3 anos, ele se mudou bastante, né? Então... Mas enfim, no geral, quando eu vou aprender qualquer coisa, normalmente foco primeiro em aprender a sintaxe, conseguir escrever alguma coisa, e depois eu foco em conseguir entender como realmente as coisas estão funcionando, né? Então foram vários pequenos projetos, meio que brute force, até conseguir sair alguma coisa. Boa. Eu me identifico um pouco com essa jornada meio não linear, digamos assim, né? Até porque, bom, claro, eu entrei na comunidade muito depois, né? Lá em 2020, 2021. Mas, enfim, eu basicamente conheci Elixir pesquisando por linguagens funcionais e acabei entrando no livro também do Seven Languages in 7 Weeks. Enfim, e aí eu fui seguindo esse caminho assim no Brute Force também. Enfim, então me identifico um pouco. Mas, continuando um pouco sobre experiências, você falou que fez um trabalho por faculdade, etc. Mas em qual empresa, né, qual foi a sua primeira experiência profissional com Elixir, né? Isso foi na Stone e foi um processo interessante. Quando eu entrei na Stone, a Stone acho que já tinha quase 3 mil pessoas, mas não era tão grande, ainda não tinha feito IPO. E eu entrei para um time de inovação, que era basicamente uma startup querendo fazer... Assim, era uma startup dentro de uma empresa maior, era uma coisa meio estranha. Assim, a gente operava completamente separado, a gente montou a nossa própria infraestrutura, a gente tomava as nossas próprias decisões. E, enfim, a gente tinha alguns projetos, tinha umas coisas meio malucas de cripto, a gente fez uma para aceitar pagamentos em Bitcoin para reserva, a gente fez umas coisas meio malucas assim, mas uma das coisas que a gente ia fazer era o projeto de banking. E a gente queria decidir e tentar... A gente tinha um time de mais ou menos umas 6 pessoas. Algumas pessoas tinham experiência em Ruby, tipo eu, tinha gente que vinha mais do Python, tinha gente que sabia mais de JavaScript. E todo mundo, muita gente tinha um certo apreço por programação funcional, né? O líder da área lá, ele tinha tido uma empresa que fazia várias coisas com F# também. Mas a gente queria tentar tomar uma decisão sobre a linguagem que fosse pensada. E então a gente parou, quando a gente começou esse projeto de banking, a gente começou a pensar em quais tecnologias a gente ia usar. E a gente fez uma análise de várias linguagens e a gente acabou escolhendo Elixir por alguns motivos. Primeiro, uma das coisas que fez a gente querer muito uma linguagem funcional, e linguagem funcional tem várias facetas, né? Mas uma das principais é a imutabilidade por padrão, que era um consenso entre todos nós que isso diminuía muito o número de bugs difíceis de rastrear, porque você consegue ver o caminho das mudanças dos valores muito claramente, né? Tem o pipe que faz ser visual, mas mesmo seu pipe você vê
joga para uma função, pega o retorno, joga para uma outra. Então isso era quase um consenso entre a gente. Só que a gente teve duas coisas muito importantes que ajudaram a gente a decidir por Elixir na época. E eu acho que a principal foi que, enfim, uma das coisas é que a gente percebeu que existia já uma comunidade no Brasil. Um exemplo é que eu já tinha feito algumas coisas com Elixir, quando se a gente fosse escolher um Scala ou, não sei, até Clojure no Brasil tinha o Nubank. Não sei se na época já estava muito grande, mas enfim. Mas a gente não via tanto uma comunidade e não tinha ninguém dentro do time que tinha alguma experiência. No caso do Elixir, a gente percebeu que, eu já tinha alguma experiência, e 2, a gente olhou para uma comunidade de Elixir, o Telegram de Elixir Brasil já tinha para aí umas 200 pessoas. Hoje já tem 1.000? Mas já tinha umas 200 pessoas e não tinha uma oferta de vaga. Toda hora tinha alguém perguntando, alguém sabe alguma empresa que trabalha com Elixir no Brasil? Alguém sabe? Então a gente via que é uma coisa meio louca, assim, de ter tanta gente interessada, gente querendo, várias vezes perguntando no grupo se, alguém sabe, alguém que usa Elixir no Brasil? Então pra gente era muito óbvio que existia uma vontade das pessoas de trabalhar com Elixir e existia pouca oferta de trabalho naquilo, né, na comunidade. Então a gente foi um dos principais motivos pelo qual decidiu. Acho que os outros também era muito porque, enfim, tem todas as questões, obviamente, que as pessoas normalmente pensam em primeiro, a BIM por trás, né, o percentil 99 dos requests acaba sendo muito estável, esse tipo de coisas que são mais técnicos, mas a verdade é que para sair do zero, o mais importante era que era o segundo motivo, que era o aprendizado ser rápido o suficiente. Então a gente fez um pequeno piloto ali com uma das pessoas que estava no time. Teve um pessoal que foi trabalhar com Python, que era para fazer integrações com o Banco Central e tal, mas a parte do Core Banking a gente testou e as pessoas aprenderam a Elixir muito rápido, as pessoas que não tinham nenhuma experiência. Então a curva de aprendizado também foi um fator muito importante. Então o resumo é isso, o motivo pelo qual a gente decidiu foi um pouco de a linguagem tinha várias coisas técnicas interessantes, o modelo de concorrência, ser imutável por padrão, mas principalmente a comunidade foi, acho que, o número 1 motivo, sim. Interessante. Você consegue contar um pouco mais sobre esse piloto de justamente discorrer mais sobre como essa pessoa aprendeu Elixir tão rápido assim? Tipo, essa pessoa já tinha alguma experiência com programação funcional antes, ela não tinha nenhuma experiência e Elixir foi a primeira, enfim, como que foi essa experiência? Digo por curiosidade mesmo, porque eu acabo vendo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender a lógica funcional, digamos assim, né? Tá. Eu não vou conseguir dar muito detalhe porque a verdade é que eu não lembro 100%, foi um momento corrido. Mas a pessoa não tinha experiência com... Eram 2 pessoas, se eu não me engano, junto comigo no time que a gente chamou de Core Banking na época. Uma delas não tinha experiência nenhuma com Elixir, mas tinha outras pessoas no time que estavam fazendo outros projetos que eram hardcore functional programmers, assim. Então a gente tinha na equipe como um todo, a gente tinha uma certa tranquilidade de que as pessoas saberiam... Teria gente que saberia qualquer coisa de functional programming, pessoas que programavam em Haskell ou Camel, faziam a própria linguagem de programação. Então tinha um time... Não era o pessoal que estava no time de Core Banking, mas isso dava uma certa segurança que a gente... que não ia ficar... Não tinha como ser tão confuso que a gente não ia conseguir perguntar alguém que sabia bastante de OCaml e Haskell e coisa do gênero. Mas o time que começou, vou tentar lembrar aqui, se não me engano, um deles sabia basicamente só JavaScript e depois... Agora, isso já foi um pouco depois, mas o segundo time que foi formado era um pessoal que veio de Python, sabia um pouco de Python da faculdade, tinha acabado de sair da faculdade e também conseguiu aprender relativamente rápido. Mas também ajudou que logo no princípio nós contratamos outras 2 pessoas que já tinham experiência com Elixir. Então a gente também trouxe rapidamente pessoas com experiência em Elixir antes do produto ir para produção, né? Então assim, a gente teve um misto de ensinar as pessoas e teve um misto de trazer gente que já sabia. E desde essa primeira experiência trabalhando profissionalmente com Elixir na Stone, tu tem utilizado o Elixir como tua linguagem principal até os dias atuais? Eu tive alguns trabalhos que não eram Elixir no meio do caminho, mas pessoalmente tem sido a linguagem que eu uso para fazer qualquer coisa que eu vou fazer
minha, tirando quando eu quero aprender alguma outra coisa. E aí eu uso outra linguagem, obviamente. Mas quando eu quero fazer qualquer coisa pessoal, Elixir virou a minha linguagem padrão. Principalmente depois do mix nos scripts, né? Que você pode dar um mix.install. Eu faço até scripts para pessoais usando Elixir. Então, sim, tem sido a linguagem principal. Eu tive um tempo que eu fui trabalhar na TopTal e era Ruby, depois fui fazer React. E na SaltPay, que agora se chama Teia, eu fiz bastante Elixir, mas também fiz outras coisas lá dentro. Fiz React, fiz um time só de front-end usando React. Olhei um pouco de código Go, mas não muito. Mas tirando isso, foi quase tudo Elixir nos últimos anos. Certo. Eu lembro de ter conhecido você lá na Elixir Brasil em 2019. Você estava no quiosque, eu acho, da Stone, né? Na época você trabalhava na Stone, era uma empresa, pelo menos, assim, parecia ser relativamente pequena. Claro, já tinha dinheiro para patrocinar a Elixir Brasil, mas não fazia, por exemplo, como hoje, propaganda. É que você não está no Brasil, mas se você estivesse no Brasil, você ia ver que você vê direto propaganda dessa empresa lá na TV aberta, né? Inclusive, no Big Brother Brasil, umas coisas assim, né? Também. E foi lá que você construiu esse sistema bancário quase do zero, né? Sim, foi. Sim. E você já falou um pouco aí dos desafios, mas se você fosse contar para alguém, dizer, você vai fazer isso agora, como é que você sugeriria que as pessoas encarassem esse desafio de fazer alguma coisa nessa linha? Um dos componentes principais, né, de um sistema de banking vai ser sempre a Ledger, que é o sistema que faz todo o tracking das transações financeiras. Na época eu fui maluco o suficiente de fazer a Ledger do zero também, usando Elixir, Postgres. Se eu não salvo engano, tá lá rodando até hoje, provavelmente com alguns consertos que tiveram que fazer ao longo dos anos, mas funcionou, mas resolveu o nosso problema. Então os dois principais desafios é você ter essa Ledger e você ter as integrações com os sistemas bancários, né, o Banco Central, enfim. A verdade é que a gente não usou só Elixir. Elixir fez muito essa parte do core banking, de pensar nos use cases e pensar também na Ledger, era feito em Elixir, mas todas as integrações com o sistema do Banco Central, a gente comprou um sistema na época para falar com um Banco Central, um sistema, não sei se eu posso falar o nome também já, mas a gente comprou um sistema que era o que fazia essa gestão dos pagamentos, fazer TED, para fazer DOC e a gente tinha um time que fazia umas APIs de translação entre esses sistemas e os nossos Core Banking Services, e esse time trabalhava principalmente com Python. Na época, por exemplo, o lib de XML em Elixir era impossível. Assim, era muito difícil trabalhar com XML em Elixir. Uma coisa que demorou muito tempo para... Não sei, muito tempo que eu não trabalho, mas eu imagino que hoje em dia seja mais fácil. Mas na época era quase impossível fazer algumas coisas com Elixir, com SOAP, coisa do gênero. Dava muito trabalho. Então a gente tinha esse time que trabalhava com Python, fazia uma API REST e depois a gente consumia no lado do Elixir para fazer o resto das coisas. Mas, então assim, um dos problemas é trabalhar com muitos dados. Hoje em dia Elixir acho que daria para fazer full stack Elixir, né? Mas acho que também muito do desafio não era nem necessariamente se era Elixir ou se era... A gente tinha um desafio de que a gente estava um time crescendo muita gente. Então teve muitas decisões arquiteturais de como é que a gente divide os times. A gente foi muito no hype de microserviço, então tinha coisas de Kafka e várias outras complexidades que são ortogonais à decisão de linguagem. Então, resumindo todo esse apanhado do contexto, eu acho que a sugestão que eu dou hoje em dia tem várias ledgers open source interessantes. Eu provavelmente tentaria não fazer do zero. E eu acho que uma coisa que era muito interessante lá é que 90% do trabalho estava nessas coisas table stakes, né, que você tem que fazer, a Ledger, a integração com os sistemas, mas às vezes o valor que a gente trazia muito estava num código que era muito pequeno. Então, por exemplo, eu lembro que a gente fez o link de pagamento, já foi numa época que eu estava quase saindo, mas o link de pagamento era um código muito simples em cima do que a gente já tinha e foi um grande sucesso, né? Então... O Elixir eu acho que é muito interessante para você criar a experiência do usuário, mas eu não sei se eu perderia tanto tempo criando a infraestrutura
com isso. Eu tentaria provavelmente... Eu não faria do zero de novo hoje em dia, sabendo o que eu sei. Essa é a minha resposta. Eu focaria no Elixir mais para a experiência do usuário, para as APIs, talvez um live view para fazer o internet banking, se fosse hoje em dia. Então eu focaria mais nessa parte que eu acho que é onde o Elixir brilha muito, né? Entre os teus sistemas e o usuário, né? Por todos os motivos de percentil 99, de distribuição, coisas como WebSockets. Então todas essas coisas fazem o Elixir brilhar muito na edge entre os seus sistemas e os clientes, né? Então eu focaria mais nessa parte e provavelmente tentaria reutilizar o máximo possível de coisas que já existem para fazer os core banking services mesmo. Existe algum livro sobre isso que vocês conheçam? Algum material assim, mais genérico? Tipo, faça seu próprio banco do zero ou coisa parecida? Não que eu saiba, tenho quase certeza que vai ter, né? Mas não que eu saiba. Lá foi muito... Tinha gente com experiência de mercado financeiro, né? O líder da área tinha bastante experiência com isso, então algumas coisas do linguajar financeiro e do domínio a gente já tinha lá e ajudou bastante a modelar, né? Mas fora isso foi muito... É que também banking é muito óbvio o que você precisa fazer. De novo, é muito table stakes, né? Então, você tem que explicar o que é table stakes, né, para as pessoas. Mas table stakes são as coisas que você meio que é obrigado a fazer para o seu produto ser usado, para as pessoas comprarem seu produto ou usarem seu produto, né? E não as coisas que são os diferenciadores, né? Então, banking é muito isso. Você não vai pegar um aplicativo de banco que não faz uma transferência, que não faz um pagamento de conta, que não consegue mandar uma transferência interna sem taxa, hoje em dia que não faz Pix, né? Então tem várias coisas assim que você tem que aderir pro teu usuário final ter, e tem várias coisas que você tem que aderir pros reguladores não pegarem no seu pé. Então você não precisa tanto... Nunca vai ter um banco, porque grande parte do trabalho... nunca vai ter exatamente um livro, eu acho, porque grande parte do desafio está em fazer essas duas personas felizes, né? Os reguladores, o Banco Central e os clientes no final. Então é quase que óbvio. Existem algumas coisas que são difíceis, né? No caso da Ledger, tem todo um domínio sobre Double Entry Accounting, que é meio que o padrão assim, do mercado de tratar essas coisas financeiras. E isso vai ter alguns livros, eu imagino. A gente, na época, viu muito blog post, muitas coisas open source, muita gente falando sobre, algumas coisas de livro também, mas foi um apanhado de vários lugares, né? Isso talvez você vai achar livros e referências mais claras sobre esses domínios específicos, né? Mas no final das contas você tem que fazer o Banco Central feliz e os seus clientes felizes, e é muito óbvio que você tem que fazer, eu acho, assim. Legal, agora vamos falar um pouco sobre as bibliotecas open source com as quais você contribui. Você criou a Typed ActoSchema e fornece uma DSL, Domain Specific Language, linguagem específica de domínio, em cima do ActoSchema, para definir esquemas com tipos específicos sem todo o código repetitivo. Por que foi que você a criou? Uma das coisas que quando a gente decidiu usar Elixir, uma das coisas que a gente não gostava do Elixir era o lack, né, a falta de um sistema de tipos bom o suficiente. No final acabou que da Eliza, depois de uma grande jornada, eu acho que é bom o suficiente, e agora com as coisas que estão vindo por aí, acho que vai ser mais interessante ainda. Mas a gente tinha um grande problema de definir, principalmente definir os data types, e isso foi um dos downsides que a gente tinha, que a gente falou, cara, isso aqui não é tão legal, mas tudo bem, todas as outras coisas são boas, a gente vai escolher Elixir mesmo assim. E logo no começo a gente queria uma forma interessante de definir os nossos domains. E uma coisa importante é que na época a gente usava a gente começou muito pegado em event sourcing, e a gente usava uma biblioteca chamada Commanded, que foi inclusive o tema de 2 das minhas palestras, né? Elixir, de 3 na verdade, mas 2 no Brasil, da Elixir Conf 2018 e da Elixir Conf 2019, que a gente vai falar depois. Mas qual que era o ponto? É que nesse modelo a gente não estava usando o Acto, a gente poderia usar, e a gente vai chegar no type de esquema depois, mas a gente não estava usando o Acto, a gente estava usando o Commanded para fazer todas as coisas de dados
e a gente queria uma forma de definir os nossos aggregates, né, as nossas entidades, e definir também os comandos e os eventos de uma maneira que fosse type safe, que a gente conseguisse serializar para o banco de dados e que a gente conseguisse deserializar, obviamente, também. Então isso era muito importante para a gente. Então na época eu criei uma outra biblioteca que está até hoje lá, mas eu pessoalmente não recomendo usar, que era o Xschema. O Xschema, ele foi baseado na ideia de tipo de refinamento. De novo, tinha algumas pessoas no time que eram hardcore functional programmers e começamos a conversar sobre refinement types, tipo de refinamento, e daí surgiu o Xschema, que era interessante. A gente tinha várias anotações sobre a estrutura de dados em runtime, então a gente conseguia criar plugins para essa biblioteca para fazer serialização e deserialização, enfim, das nossas entidades, dos nossos eventos, dos nossos comandos, tudo que a gente precisasse. Então era muito interessante, só que a gente percebeu que as pessoas vinham, quem já sabia um pouco de Elixir, chegava lá e falava, cara, o que é esse Xschema? Era uma coisa que poucas pessoas tinham visto. Então, dado isso, junto com o fato que a gente percebeu que event sourcing era um pouco complicado demais e estava atrasando mais o entendimento das pessoas quando entravam no time, a gente acabou abandonando o event sourcing, e com isso a gente foi para um padrão mais básico, Ecto, change sets, muda no banco de dados, e uma coisa muito mais padronizada, mais parecida com qualquer outra aplicação Elixir, Phoenix que você vai ver por aí. E aí nessa transição a gente percebeu que a gente estava escrevendo muito. A gente queria continuar tendo pelo menos type specs para pegar alguns erros gritantes, e também para ajudar, acho que ajuda bastante também com... Você abre um IEX lá, um shell, e quer navegar ou vai ver a documentação, a tipagem ajuda muito a se entender, serve como documentação também. Então a gente percebeu que a gente sentia falta disso, porque aquela lib que a gente tinha feito gerava automaticamente. Então surgiu o TypeDecto Schema numa tentativa de evitar que a gente tivesse que escrever a mesma coisa 3 vezes, porque você escreve no schema, você escreve no DefStruct, você escreve no TypeSpec. No DefStruct não, no TypeSpec, e você escreve também quando você quer fazer o enforce das keys, né? Você tem que fazer enforce keys. Então você escrevia às vezes alguns campos 3 vezes e dava muito trabalho. E tinha uma lib que resolvia o problema de escrever DefStruct, tipo e enforce keys, que era a typed schema. Acho que é a typed schema, acho que é. Mas eu não lembro. Typed struct. Então eu peguei a typed struct e falei, será que eu consigo adaptar isso para o Ectoschema? E foi aí que surgiu o Typed Schema para resolver esse boilerplate e para a gente poder ter esses tipos gerados aí. Foi uma história longa. Tem todo o arco da história, desculpa. De fato, o Commanders não é uma biblioteca simples. A documentação também deixa muitas lacunas em aberto, e às vezes você precisa conectar outras bibliotecas que estão no guarda-chuva do Commanders para utilizar. Então a régua ali é bem alta de entendimento, e é algo bem abstrato, né? Quais contribuições tu tem feito com o mundo open source, com outras bibliotecas, além do TypeDecto Schema, como chegaste a mencionar, como o do Commander também, ou tem planos de fazer bibliotecas novas aí para compartilhar com a comunidade para resolver alguns problemas? Grande parte do meu esforço nos últimos anos tem sido o TypeDecto Schema, e eu fiz algumas experiências, eu tenho algumas coisas muito voltadas também para o Ecto, que eu fiz alguns experimentos, mas até hoje eu não consegui ter tempo para organizar isso numa contribuição boa. Tem 2 contribuições minhas que ficaram um pouco pendentes, mas também porque os últimos anos tem sido enfim, tem sido complicado mudar de trabalho algumas vezes, isso acabou um pouco de burnout, então eu acabei não tendo tanto tempo. Mas tem uma contribuição que eu ia terminar agora em janeiro, mas enfim, processo de layoff, acabou que eu fiquei focado em fazer entrevistas, mas que está aberto já está aberto há um tempo no Internationalization, né? Qual é o nome da biblioteca? Esqueci o nome. Que vem junto com o Phoenix quando você gera as partes de translations, enfim, que é o suporte para... Isso, GetText, obrigado. Então, eu tenho um PR meu aberto no GetText, que eu tenho que arrumar algumas coisas, mas que é para suportar a ideia de runtime translations.
Eu tenho que parar, voltar e relembrar tudo que eu fiz lá para consertar algumas coisas que foram pedidas. Então essa provavelmente vai ser a próxima coisa que eu vou focar o meu tempo fechando nisso. Fora isso, acho que muitas das contribuições que eu faço são muito baseadas em achei alguma coisa, conserto rapidinho, abro um PR e mando. Ou vi alguma coisa que pode ser improved. Então, mais recentemente, tiveram 2 PRs meus merged no Live View, adicionando 2 novos eventos de telemetry. Na verdade, são 3. Enfim, alguns eventos novos de telemetry. O objetivo é para poder depois gerar a integração com um OpenTelemetry. O OpenTelemetry. Esses nomes são complicados, mas para você poder ter uma observabilidade melhor em Live View com OpenTelemetry. Então, isso provavelmente essas 2 coisas são as 2 próximas coisas que eu vou focar. É fazer esse PR para o OpenTelemetry, né, o Contrib, né, o que está dentro do grupo de OpenTelemetry, e essa de internacionalização são 2 coisas que eu quero voltar e terminar, mas falta tempo e cabeça para se dedicar. Né? Open source é uma coisa que demanda muito esforço para fazer direito, né? Boa. Seguindo no ramo de contribuições, mas aí em outra vertente, né, que é de palestras, que eu sei que é uma coisa que você gosta bastante de fazer. Como que você se prepara para essas palestras e escolhe os tópicos dela que você vai apresentar? Eu lembro também que você já falou uma vez que você gosta bastante de apresentar em palestras, porque você é meio que obrigado a entender melhor o que você vai apresentar. Mas como que funciona esse processo para você, né? Tá. Assim, o motivo pelo qual eu dou palestras é muito baseado nisso. É muito baseado na ideia de que a melhor forma de você aprender é você ensinar. E isso foi uma coisa que eu percebi desde cedo na universidade. Uma vez eu dei um curso de Rails de graça na universidade. E eu saí de lá sabendo muito mais Rails do que eu já sabia. Então eu percebi que no processo de organizar o que está na minha cabeça para passar para os outros, fixa muito a informação e eu aprendo muito mais profundamente depois que eu faço esse processo. É um processo para você fazer uma boa palestra que demanda muito tempo e muito esforço, só que eu acho que no final você tem um saldo positivo tanto, né, no meu caso, para mim, quanto para as pessoas que eu espero que gostem e aprendam alguma coisa com o que eu tenho a falar, ou pelo menos descubram alguma coisa nova. A forma como eu escolho os tópicos é muito baseado do que eu tenho feito no momento, né? Então, por exemplo, a primeira palestra que eu dei na minha vida foi numa RubyConf sobre Elixir. Mas eu estava aprendendo Elixir e eu estava no meu trabalho estudando muito sobre Domain Driven Design. E na época eu percebi que Domain Driven Design, quase tudo era muito, muito falando sobre o mundo de programação orientada a objetos, né? Quando você vai para os tactical patterns, né? Quando você vai para os conceitos mais código e menos organizacionais de comunicação do Domain Driven Design. Enfim. E aí eu pensei, pô, eu tô aprendendo Elixir e tô aprendendo isso. Eu gosto muito disso, vou estudar um pouco mais sobre isso. Eventualmente eu percebi que era uma coisa interessante, que as pessoas não estavam falando tanto. Então eu tento achar alguma coisa que as pessoas não estão falando tanto, ou que eu acho que eu tenho alguma contribuição interessante para se falar, e que está alinhado com coisas que eu já estou estudando, né? Eu não quero chegar e falar sobre uma coisa que eu nunca nem vi na minha vida, porque também seria meio aleatório, né? E depois disso foi muito disso, né? Sobre o Commanded, a gente estava usando o Commanded na Stone e tinha quase nenhuma palestra sobre Commanded, né? Inclusive, você entra no Commanded até hoje na lista de referências, tá? A minha palestra que eu dei na Codebeam, que foi uma tradução para o inglês da que eu dei na Elixir Brasil 2018. E depois de 2019 foi sobre os aprendizados de tirando o Event Sourcing. Então foi sempre isso, assim, eu sempre escolho tópicos que estão relacionados com aquilo que eu estou já me envolvendo com e tento, e aí aproveito isso para ir mais profundo nesses tópicos. Então às vezes acabo estendendo um pouco, abrindo um pouco mais o leque para coisas que eu não estava necessariamente vendo, às vezes eu foco numa coisa para entender aquilo mais profundamente, mas é isso, pego uma coisa que eu estou já estudando, que eu acho que eu consigo dar algum take interessante, contribuir, e
e que eu acho que tem espaço, que não tem necessariamente tantas coisas, tantas palestras já por aí que as pessoas possam assistir. Agora uma pergunta sobre novos tópicos em Elixir. Primeiro, uma curiosidade. Você pretende ir para Elixir Conf EU, já que você está em Portugal e ela vai ser em Portugal esse ano? Então, é um tópico delicado, porque eu pretendia, mas na empresa, eu tô trocando de trabalho, e aí eu entrei numa empresa e tô trocando de novo, e aí é um momento complicado porque iam pagar e depois, enfim. Então tem uma série de coisas complicadas aí. Mas a resposta... Então a resposta eu não sei. Ah, certo. Então a resposta... A resposta é pretendo, mas não sei se vou. Essa é a resposta. Não, só curiosidade, porque afinal de contas é raro, né? A Elixir Conf, eu acho que é a segunda vez que está sendo em Portugal, mas a gente não sabe. Pode ser que no ano que vem seja em Londres de novo ou em algum outro lugar da Europa. Bem que aí na Europa tudo é relativamente próximo, né? Mas, por exemplo, se for lá em Berlim, há uma boa distância de Portugal. Mas, enfim, a pergunta não é sobre isso. A pergunta é que você deve ter visto já, você comentou até sobre essa questão dos esforços que estão sendo feitos. Há um doutorando que está trabalhando com a possibilidade de ter uma espécie de tipagem estática em Elixir, né? Baseada em conjuntos. O que é que você conhece desse trabalho e o que é que você espera desse estudo sobre tipagem estática em Elixir? Acho que o que eu conheço é o tanto quanto o desenvolvedor Elixir médio, sabe, né? Eu não me envolvi tanto, eu vi 2 palestras já do José Valim em Elixir Confs, né, daqui na Europa, uma em Londres, acho que ele mencionou sobre, e depois em Lisboa no passado, acho que também foi mencionado sobre, se eu não me engano. Eu vi um pouco enfim, eu vi muito sobre os conceitos, né, sobre set theoretic types, que é muito interessante porque, de certa maneira, lembra um pouco os meus esforços em refinement types com Xschema. De certa maneira, um refinement é uma definição de um subset. Mas enfim, todos os type systems são relativamente parecidos. Mas então assim, o que eu sei é um pouco disso. Eu lembro que tinha se não me engano, um site que você conseguia fazer uns experimentos. Eu mexi um pouco nisso, mas eu não me envolvi tanto. E o que eu espero eu acho que independente do resultado, eu acho que porque hoje em dia nós temos um type checker, mas ele é uma outra library, então você tem que introduzir e ela é construída em cima dos type specs, que não necessariamente são... Então tem vários type checkers em cima do type specs, é uma coisa que é muito difícil quando o sistema de definição de tipos e o sistema de checagem de tipos são completamente segregados, né? Você tem motivações conflitantes, né? Um quer resolver o problema de ser o mais estrito possível para achar uma quantidade de bugs possíveis, mas não pode ser porque o outro quer ser o mais genérico possível, né? Tem várias questões sobre type system que eu também não entendo, mas o que eu espero é que pelo menos tenha alguma coisa que faz parte da linguagem e do tooling, a gente consiga ter uma adoção maior de tipos bem estritos e bem definidos. Eu gosto muito da ideia de definir estados inválidos out, eu não sei como é que eu traduzo isso, né? Fazer estados inválidos serem não definíveis, né? E eu acho que um sistema de tipo ajuda muito com esse tipo de programação mais defensiva. E o que eu tenho esperado é isso sair pro general release para eu ver o que eu vou fazer com o Typed Ecto Schema. Eu imagino que talvez exista um valor para gerar os tipos de um Ecto Schema ainda, né, sendo a DSL. Mas aí eu acho que nesse momento vai fazer muito mais sentido talvez eu tentar levar as contribuições do Typed Ecto Schema, ou a ideia do Typed Ecto Schema, para o Ecto em si, né? Porque a partir do momento que a tipagem é uma coisa muito mais nativa da linguagem, eu acho que gerar ela em todas as... Por isso que eu digo da adoção ser maior. Ou seja, todas as ferramentas que tem por aí gerarem esses tipos automaticamente, né? Isso inclui o Ecto, Witchcraft, não sei, todas as linguagens de data modeling e tipagem que tem por aí. Então esse é o meu objetivo aqui, minha esperança é que a gente consiga ter uma coisa mais universal.
Boa, eu acho que faz sentido sim, principalmente por ser um sistema de tipagem gradual. Eu acho que a adoção vai ser bem maior. E eu acho que o Ecto vai ser um dos primeiros passos assim, a adotar essa parte, porque, enfim, modelagem de dados e construção de estruturas se beneficia muito de tipagem, né? Tipagem forte, né? Não vai ser estática, mas tipagem forte. Bom, voltando um pouco pro bloco de aprendizado, digamos assim, a gente... Posso só adicionar claro. Posso só adicionar uma coisa sobre que eu acabei de lembrar, uma coisa interessante sobre o Set Theoretic Types. A gente tem um problema com o Type Director Schema hoje em dia, porque o que o Type Director Schema faz é definir todos os campos e todas as possibilidades de valores. Então, se eu tenho, por exemplo, um valor que pode ser nullable, um ID, por exemplo, então é muito difícil representar um estado específico. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa que pode ser nullable, eu tenho que gerar lá, o tipo vai ser ou string ou nulo. Mas, às vezes, em algum lugar, eu sei que eu passo por uma função e no final dessa função, aquele valor com certeza vai estar definido. Por exemplo, depois que eu insiro no banco de dados, o ID com certeza não vai ser nulo, vai ser gerado o UID. E o problema do typespace que a gente tem hoje em dia é que precisa definir o tipo inteiro. Eu não consigo pegar um tipo e refinar ele. Eu não consigo falar, olha, esse é o tipo, mas esse campo daqui com certeza vai ser uma string. Então, se eu quiser definir todas essas minhas traduções possíveis no meu sistema, eu tenho que gerar um tipo para todas as combinações. Então, é uma combinação exponencial. Então, é impossível você conseguir ter esse tipo de detalhe. Agora, num sistema de Set Theoretic Types, eu consigo fazer uma interseção. Então, eu falo, olha, esse tipo daqui, ou seja, com todos esses valores daqui, que é o que pode ser gerado automaticamente pelo Ecto, mas depois que eu passo para a função, o meu retorno é isso, mas também é um mapa onde o campo X é uma string, com certeza. Então isso é muito interessante no ponto de vista de você anotar as transformações das suas funções, e isso aumenta muito a quantidade de problemas que você pode achar, por exemplo, algo não ser nulo ou algo do gênero. Enfim, só queria adicionar isso, porque eu lembro que muitas pessoas reclamaram disso no Type Data Schema, que eles não conseguiam modificar o tipo gerado, tinha que gerar um outro tipo completo. Enfim, só acho interessante esse detalhe. Eu entendo bastante esse problema, até passei por isso recentemente, em que eu tava modelando uma estrutura e basicamente uma dependia da outra e eu tinha que replicar os tipos do zero, e eu não podia fazer uma interseção entre eles, né? Então, sim, é compreensível. Mas, chegando mais pro último bloco, e resgatando um pouco que a gente já falou sobre aprendizado em Elixir e etc. Se alguém quisesse aprender a linguagem hoje e entrar no ecossistema, o que você recomendaria para as pessoas estudar, focar e etc? Eu acho que depende muito de onde essa pessoa vem. Se a pessoa, por exemplo, já tem alguma experiência fazendo sistemas web ou enfim, já trabalhou com Rails, já trabalhou com Next.js, alguma coisa assim, eu não sei. A pessoa tem um background de web, eu diria que começar a fazer alguns projetos webs, né? Aprender um pouco sobre Phoenix. Talvez tenha o básico que você tem que aprender, sintaxe, enfim. Mas eu diria logo para pegar uma coisa que já vem, uma solução web pronta, pega um Mix Phoenix New e corre pro abraço, assim, e começa a experimentar um pouco isso. Tem alguns livros interessantes sobre Phoenix, que eu não recomendo para alguém que já sabe bastante Elixir e está querendo aprender. Eu acho que a documentação acaba sempre sendo mais atualizada, mas para quem está vindo e quer só fazer alguma coisa em Elixir, eu acho que pega algum livro desse, se você gosta de livro, ou pega algum curso e fazer algum app web. Agora, se é uma pessoa que vem de um background mais... Por exemplo, alguém que vem de um background mais, talvez, de Python, de data science e NumPy, coisa do gênero, eu acho que hoje em dia você instalar o Livebook, o NumPy, o Pandas lá... Como é que é o nome do Pandas, do rap do Pandas em Elixir? É o Explorer. Desculpa. Então eu recomendo você pegar um Livebook, um Explorer, fazer algumas coisas, algumas coisas de data science. Livebook para mim é uma das experiências de tipo Jupyter Notebooks melhores que eu já tive.
Eu tive recentemente tava fazendo um side project com um conhecido meu que tinha feito algumas coisas de finanças com Python e NumPy e tal. E basicamente começar com Livebook, Elixir e Explorer foi muito rápido para aprender. Então, é isso. A resposta depende de onde você vem. Se você vem de web, acho que fazer uma coisa com Phoenix. Se você vem mais de uma coisa de data, a suite de libraries do Numerical Elixir, né? Livebook, NX, Explorer, Axon. Bumblebee é uma ferramenta incrível para você colocar um modelo super rápido para rodar. Então, eu acho que seria esse caminho. Se você vem de um mundo mais... Você tá na faculdade, nunca fez nada, eu acho que fazer pequenos projetos com Elixir mais puro e aprender mais Elixir do que o web talvez seja um caminho mais interessante, né? Se você vem de um C++, coisa que você aprende na faculdade e não necessariamente tem tanta experiência com web. Mas para mim o caminho é sempre experimentar, fazer pequenos projetos. A gente tem uma comunidade extremamente prestativa, né? No Telegram, pelo menos, em outros lugares também. Então, acho que tirar dúvidas quando alguma coisa tem algum problema é relativamente fácil. Pode demorar um pouco, porque as pessoas estão trabalhando, fazendo outras coisas. Mas é isso. Acho que o processo é experimentar, tirar dúvida e repetir. Muito bom. Eu dou só uma dica adicional para quem realmente estiver bem no começo. Tem o Exercism, né? Você pode ir fazendo aqueles exercícios bem simplesinhos e... Inclusive, ele tem um problema de ledger para resolver. Que, inclusive, foi como eu comecei. Tem já há muito tempo o Exercism. E lá atrás, quando eu comecei, foi uma das coisas que eu usei no apanhado de coisas para aprender também. Boa dica. Ah, legal. E, inclusive, também ele tem agora uma trilha de... Assim, ele tem uma árvorezinha de conceitos, né? Coisas que não tinham quando eu comecei, né? E, por exemplo, eu estava fazendo agora os exercícios de Glean. Glean eu acho que também não tem essa árvorezinha de conceitos. Mas, enfim, Bernardo, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português que nos escuta em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, em vários países que falam português? Essa comunidade de Elixir? Eu acho que a principal mensagem é que eu acho que eu sou muito grato à comunidade como um todo. Assim, a minha carreira nos últimos 7 anos, ela evoluiu muito. Elixir foi uma das coisas que me colocou num nível de relevância, de produtividade, de comunidade que eu nunca tinha visto antes. Embora a comunidade de Ruby também era interessante, eu sinto que muitas coisas legais foram criadas e relações que eu levo até hoje, profissionais, de pessoas que eu conheci na comunidade. Então acho que no geral, acho que a única coisa que eu quero fazer é agradecer mesmo. Acho que e por último fazer um pedido para as pessoas tentarem também convencer os seus coleguinhas que não conhecem Elixir, fazer um evangelismo, trazer... eu trouxe uma das minhas maiores contribuições para a comunidade Elixir, eu acho que foi trazer uma pessoa que contribuiu muito mais para Elixir do que eu, foi o Paulo Valente. Então, eu acho que às vezes você trazer alguém para a comunidade Elixir é uma coisa que você contribui até mais do que você pode imaginar, né? Porque tem um efeito multiplicador. Então, acho que é só isso mesmo. Muito legal. O Paulo Valente já esteve aqui, já ministrou palestra no nosso Meetup virtual, tá lá no nosso canal no YouTube. E eu queria falar também, né, que assim, até hoje eu estava lá no Twitter, né, hoje no dia que a gente está gravando, eu estava lá no Twitter, alguém falou alguma coisa sobre um evento, não sei o que. Aí eu lembrei, assim, de uma iniciativa. A gente teve também um episódio com Aldo e João sobre Elixir Brasil, uma iniciativa fantástica que eles tiveram lá, né, que toda a comissão organizadora, não sei quem, mas assim, trouxeram pessoas subrepresentadas na área, né? E pagaram a inscrição e o transporte, né? Eu não sabia. Eu vi as pessoas lá, né? Imaginei que não tivessem pago a inscrição, mas também pagaram o transporte. Conseguiram levar a Elixir para muitas pessoas que talvez nem conhecessem nada de Elixir na época. Eu acho que ainda tem muita gente também, eu estou aqui na universidade, eu sei que tem muita gente que faz os nossos cursos aqui, a gente tem 2 cursos, Engenharia de Computação, Sistema de Informação, e às vezes se forma, não faz a minha disciplina, que é opcional, então nem tem ideia do que seja Elixir ou mesmo Erlang.
Então, enfim, realmente há espaço para a gente, entre aspas, evangelizar, trazer mais pessoas para a comunidade. Um grande abraço, Bernardo, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado, abraço. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.